Gente se pergunta se Jesus ele não sabe o dia que ele vai vir buscar a igreja. E as pessoas se perguntam isso porque Jesus afirmou que nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai sabe o dia e a hora em que Jesus voltará para buscar a sua igreja. Mas por que Jesus disse que somente o Pai sabia o dia? Por que Jesus ele fez essa comparação lá no capítulo 25 das 10 virgens? Por que Jesus comparou a sua vinda com um casamento? É isso que você vai aprender nesse vídeo. Fica comigo até o final que você vai se surpreender com o casamento judaico e a volta de Jesus. Se você for novo por aqui, eu te convido a você se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo em todas as suas redes sociais. Na verdade, o casamento judaico ele é dividido em 3 partes, que você vai aprender comigo aqui nesse vídeo de hoje. A primeira fase do casamento, ela é chamada de Shidurim. É a primeira fase, é a fase que nós chamamos de escolha, porque é a fase que o noivo ele vai procurar por sua noiva. Então, ele procurava no caso, e até hoje também, né? Ele procura a sua noiva de diversas formas, né? Como interesse comum entre duas famílias, amizade entre duas famílias, objetivos entre os noivos ou simplesmente uma busca com o propósito de ser guiado por Deus para achar uma noiva. Então, a primeira fase do casamento é o Shidurim, que é a fase da procura do noivo por uma noiva. Quando o rapaz, ele então encontrava uma noiva, ele pagava um dote para o pai da noiva. Mas por que pagar um dote para o pai da noiva? Ora, porque a mulher era aquela que provia a água para sua casa. Então, a mulher, a moça, a jovem, ela retirava a água, ela ia até o tanque buscar água para fazer comida, para fazer os preparativos da casa, para lavar a roupa da família e para servir os convidados. Era sempre ela quem fazia, sempre era a mulher. Você vê que quando Jesus ele vai em Betânia, ele está lá e Marta e Maria estão na casa e Marta está servindo a casa. A sogra de Pedro também servia depois que foi curada por Jesus. Ou seja, ele pagava um dote, porque na realidade o pai da noiva, quando a moça se casava, ele estava perdendo alguém que era muito importante para o funcionamento da sua própria casa. Nesse período, então, nessa fase, nesse Shidurim, havia um ketubá. O que é um ketubá? Era um contrato. Um contrato que o noivo fazia antes, né, de se casar. Ele fazia esse contrato entre o pai, entre a família da noiva, entre o noivo, e ele fornecia documentos para a noiva. Nesse documento que ele fazia com a noiva, ele tinha e ainda tem várias cláusulas que o noivo era obrigado, deveria cumprir. Por exemplo, cuidar da noiva, sustentar a noiva, fornecer uma residência para a noiva e etc e tal. Ou seja, não era simplesmente ir lá, ele pagou o dote e agora ele vai então já se casar com a noiva. Ele, no casamento judaico, nas épocas de Jesus, era mais ou menos assim que acontecia. Ele fazia um contrato se dispondo a ir a fazer uma casa, construir uma casa, cuidar dessa noiva, né, enquanto até chegasse o dia do casamento deles.
Porque se o noivo ele não cumprisse com a parte dele no contrato, ele era obrigado a pagar uma multa para a noiva. Se ele não conseguisse cumprir com o seu contrato com a noiva, ele era obrigado a pagar uma multa. A segunda fase do casamento, ela é chamada de eruzim. Essa é a fase em que o noivo e a noiva eles se encontravam pela segunda vez e os noivos tomavam vinho na mesma taça que tomaram no primeiro encontro e eles então se alegravam, eles então festejavam. E aqui acontece algo interessante, né? É nessa fase que o noivo e a noiva estabelecem o tempo que eles ficarão separados. Um tempo de 1 a 2 anos. Era o tempo que eles ficavam separados. Então, a partir dessa fase do eruzim, o noivo e a noiva, eles estabeleciam, então, que ficariam 1 ou 2 anos afastados, separados, porque o noivo ele ia preparar todas as coisas. Ele ia, então, preparar. Ele já estava cuidando da noiva desde o primeiro encontro. Lá atrás, no Shidduchim, ele já estava cuidando da noiva, já tinha pago um dote já para a noiva, para o pai da noiva, e enfim, e ele está agora nessa segunda fase. Então, eles se encontram, tomam vinho, se alegram bastante, agora eles definem em quanto tempo o noivo vai voltar. Pois bem, meus queridos, é aqui que entra a terceira fase agora, que é o casamento em si. E como ninguém sabia quanto tempo o noivo ia voltar, é aqui que tem um segredo bonito do casamento. A festa do casamento, que em hebraico é chamada Nezuin, o noivo ele já tinha ido por 1 ano, por 2 anos, né, que eles estavam de 1 a 2 anos ali separados até essa época. Então era a época do noivo ele vir para se casar. E Jesus disse que daquele dia e hora ninguém sabia, só o Pai. Sabe por quê? Porque nessa fase, a única pessoa que sabia quando o noivo iria voltar era o pai do noivo. Ou seja, o pai do noivo era a única pessoa que sabia o dia que o noivo iria voltar. Por isso Jesus disse em Mateus 24:36, que daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão exclusivamente o Pai. Foi por isso que Jesus ele fez uma analogia entre o seu retorno e para buscar a igreja e um casamento da sua época, que era bem diferente dos casamentos de hoje, nos nossos dias. Isso é para nós vermos como que Deus, ele usa as coisas que nós conhecemos para falar conosco. Então, meu amigo, nós estamos naquela fase em que o noivo, ele foi preparar tudo para vir buscar a noiva. Jesus disse que na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. Espero que você tenha aprendido que o casamento judaico, ele foi uma maneira de Jesus mostrar como vai ser a sua volta, o seu retorno naquele dia. Eu estou esperando Jesus e eu quero que você também esteja esperando Jesus, porque a qualquer momento o noivo vai chegar e vai levar a igreja, a sua noiva, para morar com ele num lugar de glória. Gostou do vídeo? Deixa aqui o seu gostei, deixa o seu comentário, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal. Deus abençoe você, até o próximo vídeo, querendo Deus.